Olá pessoal, vamos falar sobre o céu da semana de 28 de fevereiro a 6 de março, primeira semana do mês 3, né? Novo mês chegando, tempos aí que a gente vem com uma consequência da lua cheia virginiana que ocorreu no último sábado agora, dia 27. Toda lua cheia ela tem um contexto de expansão, de amplitude, né, de tornar evidente uma questão. Quando é em Virgem, beneficia as questões associadas a temas de ajustes, de detalhes, de efetividade daquilo que é prático, daquilo que tem um fator do que é eficaz, de utilidade, de benefício prático de alguma questão, especialmente no nosso trabalho cotidiano, dia a dia, rotina. Por ela ocorrer no sábado que passou, traz aí uma consequência para a semana de buscarmos aquilo que é útil, eficaz, um empenho de valorizar o que é mais preciso, útil, até nessa época de pandemia, um fator intenso nas questões de saúde, dos hospitais, daquilo que envolve uma intensidade de aglomeração, daquilo que envolve uma intensidade dessa tomada de atenção com os temas de saúde, está condizente com esse momento de amplitude da própria pandemia aqui no Brasil, por exemplo. Mesmo a gente ouve Portugal, uma amplitude também para as questões da pandemia, de maior intensidade, né, desse reflexo maior que a gente vem tendo de recorde de casos. Então, mesmo um fator de lua cheia em Virgem, apesar dessa situação de envolver uma sensibilidade do que é prático, do que é útil, numa questão social, numa questão coletiva, a gente nota essa questão de uma proporcionalidade maior das coisas. A lua cheia, ela é a fase lunar do que expande, do que torna mais intenso uma questão emocional, uma questão social. É aquela fase lunar que costuma gerar mais muvuca, mais aglomeração, nossas emoções ficam mais envolvidas, locais públicos aglomeram mais normalmente em luas cheias ou tem mais movimento. Então a gente também percebe que quando a lua se aproximou da fase cheia ao final da semana, na quinta, na sexta, houve uma amplitude de casos da pandemia aqui no Brasil, há maior proporcionalidade de situações em locais. Então a gente nota essa expansão num sentido geral. Até para as questões de trabalho, para as questões de marketing, de divulgação, é uma fase lunar positiva num sentido geral para tratativas. Porém, a gente tem esse momento de tensão num sentido social, no sentido do fator da saúde, justamente perto da fase lunar cheia, em Virgem ainda, que é um signo associado à saúde, aos serviços públicos, ao que é de eficácia ou de utilidade pública. A gente notou esse momento difícil, especialmente no Brasil. Então veja só que curioso, a última lua crescente ela foi em Gêmeos no dia 19, quinta-feira, a 1 grau de Gêmeos. O Brasil ele tem lua em Gêmeos na sua independência, em conjunção a Júpiter a 6 graus. Então quando aconteceu a lua crescente, as questões populares, a expansão dos assuntos de alguma maneira, o próprio fator da pandemia cresceu no Brasil numa expansão mais intensa. O Brasil tem Câncer na casa 6. Câncer é regido pela Lua. Quando a Lua crescente acontece próximo à Lua e a Júpiter, realmente impacta num fator social de saúde, num fator de expansão das questões populares. Por isso que saturou um tanto a questão saúde no Brasil. E agora acontece a Lua cheia em Virgem, a 8 graus, próximo ao Sol do Brasil, que é a 14 graus de Virgem. Então, de alguma maneira, num contexto coletivo, impacta nessas questões de saúde, nas questões virginianas do que é útil, do que é eficaz, de alguma maneira, numa consequência da situação da pandemia no Brasil. Para a nossa vida, em valorizar
os temas que são úteis, que a gente tem mais eficácia em fazer, uma noção de mais precisão nos afazeres de trabalho, de tratativas pessoais, uma certa noia, uma certa cisma que fica mais intenso na nossa postura diante de assuntos, diante de temas, diante de questões de relacionamentos, a gente ficar mais atento com algumas cismas, tanto das outras pessoas como nossas, em relação aos assuntos que tomem uma atenção emocional de nossa parte também. E dentro de questões pessoais, tratativas cotidianas, esse momento de mais intensidade das emoções, as emoções um pouco mais à flor da pele, numa semana de lua cheia, numa semana que os assuntos ganham maior proporção, maior intensidade no que a gente lidar emocionalmente com os temas e até no trabalho, até nos assuntos mais de dia a dia, de cuidado com a saúde, com o corpo, de prevenções, as questões que envolvem detalhes, que envolvem o que é mais útil, que envolvem cuidados essenciais com o nosso corpo e a saúde. Esse momento aí com uma consequência da lua cheia virginiana ocorrida aí no último dia 27, no último sábado. Quarta-feira temos bom aspecto de Vênus com Urano, com mais exatidão, que já no início da semana a gente tende a perceber também. Esse é um aspecto que favorece a referência de originalidade das pessoas. O bom aspecto de Vênus-Urano traz uma certa inspiração na capacidade inovadora de algumas pessoas em solucionar as questões, em solucionar assuntos e até sairmos de um certo padrão para uma busca de inovação, inspirado em referências, inspirado em pessoas, nesse contexto. É positivo para uma surpresa diante das relações, encontros repentinos, mesmo por lives, mesmo por contatos à distância ou internéticos ou virtuais, tratativas de assuntos que envolvam quebrar padrão diante de trabalho, diante de parcerias que surgem de uma forma repentina ou que sirvam de apoio, de suporte, até mesmo recursos tecnológicos que de alguma maneira também sirvam para solucionar alguma questão pessoal nossa, um contato repentino para reuniões que a gente venha a tratar, positivo para essas conversas online ou para uma troca, uma convivência com gente diferente que dê suporte para algo que a gente tenha que resolver profissionalmente também. Especialmente na solução de problemas, bom aspecto de Vênus-Urano favorece o inovador, o tirar proveito de alguma inovação para conteúdos do nosso trabalho, da nossa questão dia a dia, para as questões de relacionamento que envolvam uma solução, novidade para tratar algo que saia de um padrão. Então, Vênus-Urano tem esse fator de inspiração em pessoas que tragam inovação, que tragam uma postura que sirva de sair de padrão, ou a gente mesmo se inspirar em quem tem um desprendimento, uma originalidade. É semelhante a um pouco o aspecto do Sol com Urano na semana passada, o sexto que teve. Esse aspecto de Vênus com Urano, ele é positivo para a gente se inspirar no que é diferenciado numa pessoa, numa forma criativa de lidarmos com as nossas relações também. Esse momento surpresa, romântica, é positivo no aspecto de Vênus com Urano. Vênus está em Peixes, condição da sensibilidade diferenciada, de uma condição afetuosa diferente, quando ele faz aspecto com Urano. Então aí, olha, um gancho para uma surpresinha afetiva, num sentido de demonstração. Então sempre tem também essa condição para as nossas relações, para quem a gente gosta também. Mas especialmente notar nas pessoas diferentes, nas pessoas que são um tanto descoladas ou que superam certo preconceito ou que superam certas caretices, uma inspiração para que a gente possa também servir de parâmetro, servir de
de inspiração também para que agregue, acrescente inovação, acrescente uma quebra de paradigma através da inspiração de outras pessoas ou de ideias inovadoras que outras pessoas possam contribuir para nós também. Quinta-feira temos o ingresso de Marte em Gêmeos. Então, é o planeta associado a ações, a iniciativas, a um certo impulso, ansiedade, que é simbolicamente associado a Marte, no signo de Gêmeos, atrelado à comunicação, a informações. Então, tudo que envolver informação, comunicação, vale atenção para que não tenhamos um certo impulso na maneira de colocarmos palavras ou de não estarmos em fogo cruzado que envolva a comunicação, que envolva os assuntos. Muitas vezes a gente pode absorver uma informação, um texto, uma leitura de algo que a gente nota, lê, coloca e cria uma proporção ploft, explosiva, porque um verbo, uma comunicação veio através de um texto que a gente leu. Especialmente até em alguns temas de astrologia também, que como eu sou inteirado nas informações de outros conteúdos e de gente que me pergunta sobre algo, sobre planeta, sobre estrela, não criar uma proporção fatalista à toa por bobagens colocadas ou inventadas de gente que tem um certo conhecimento raso. Então vale uma atenção com as informações rasas nos assuntos de política, de comunicação, de vacina, de parte financeira, de astrologia também, de futebol. Então não criar alardes à toa por bobagens inventadas. Esse é um tema importante a lidar com o momento de Marte em Gêmeos. Atenção também com a maneira de colocarmos os assuntos, com a maneira de não entrarmos em debates à toa, ou, se for para entrar em debates, não criar pés de guerra nesse sentido também. Vale aí um momento em que algumas comunicações, algumas informações fiquem um pouco mais exaltadas, até no trânsito, até se você estiver dirigindo, até num transporte. Então, a atenção aí para não entrar em discussões, em falácias, em conversas, na efervescência de um momento. Então, tempo aí de Marte em Gêmeos que os debates ficam um pouco mais aflorados sobre qualquer assunto, sobre qualquer opinião. Então, se for para entrar numa questão assim, entre com embasamento para aquela gíria quebrar as pernas, entre aspas. E ainda assim, vai ter aquele lá que, mesmo sem argumento, vai querer embater numa falácia, num debate à toa. Então, se precisar, deixa falar sozinho também. É um tempo aí que, a partir de quinta-feira, Marte em Gêmeos, algumas comunicações podem ficar um pouco mais efervescentes e em pauta para conversas. Então, traz-se alguns assuntos à mesa também, até em família, até no trabalho. Com Marte em Gêmeos, é até positivo em alguns temas para esclarecer ou colocar assuntos em pauta com um pouco mais de verdade, com um pouco mais de como é que é? Vai ficar nessa conversinha ou de jogar indireta, ou vamos falar na lata com clareza, olhos nos olhos, quero ver o que você diz, como diria Chico, como diria Betânia. Então, essa é uma condição também de conversas diretas quando Marte ingressa em Gêmeos, conversas francas, que normalmente ganham uma proporção mais ampla para tratativas de assuntos. Com Marte em Gêmeos, algumas atitudes racionais são importantes, vale até para algumas decisões tomadas com um pouco mais de razão. Então, quando Marte ingressa em Gêmeos, vale ler, se informar, ter a noção da informação para depois tomar a decisão. Porque muitas vezes se toma a decisão baseado numa fofoca, baseado num diz que me diz, numa vírgula. Então, tomar o embasamento da informação antes de uma atitude é compatível com o momento de Marte em Gêmeos. É o planeta da ação, é o planeta das atitudes, do que nos move, né? Então, quando ele está em Gêmeos, é importante o conteúdo, é importante o embasar, é importante o informar para que a ação seja segura, seja coerente, seja sem o fervor da emoção. Então, se a gente está diante de um signo que é associado à razão, embora seja um signo mutável,
que alterne às vezes a informação ou que precisa acrescentar, atualizar, né? Ter uma condição de atualizar o conteúdo, atualizar as informações, saber tomar atitudes ou tomar uma posição com embasamento de informação é fundamental, é importante. Então, numa tomada de decisão especial para assunto profissional, para assunto de negócio, para comércio, especialmente para as partes comerciais, a informação antes da decisão é essencial, é especial para um acerto, para que não haja um equívoco em função de alardes falsos ou que não sejam tão reais assim do que se leu, do que se informou. Os Gêmeos é um signo muito mental também, então aquelas ideias que ficaram o tempo todo, será que eu faço? Como que eu vou fazer? Como que eu arquiteto isso? As pessoas fazem aquelas anotações, anotam, preciso programar isso para o dia tal, preciso programar isso para aquilo tal, e fica lá, coloca no papel, mas só fica no mental ou no papel. Então quando Marte chega em Gêmeos, põe ação naquilo que estava no papel, que estava no mental. Então, uma chance também de dar um start para o que estava programado mentalmente ou que ficava especulando, muda aqui, será que vou, será que não vou, como fazer isso, né? Então, o que era muito especulado, o que era muito debatido, quando Marte chega em Gêmeos, é a chance de colocar de forma real uma posição que antes era só mental, que antes era só escrita, que antes era só agendada, por exemplo. É uma semana que retoma a conjunção de Mercúrio com Júpiter, é mais exata na sexta-feira, porém já do meio da semana, de quarta, já começa a ganhar uma proporção de acontecer. Já até estamos por ela, porém vai ficando pouco mais intensa ao meio da semana e mais exata ao final dela. Conjunção Mercúrio-Júpiter é especial para estudos, para ampliar conhecimentos, para que a informação seja adquirida com mais amplitude, com mais verdade. Então, existe uma certificação daquilo que está sendo informado ou aprendido. Então, uma conjunção Mercúrio-Júpiter expande o conhecimento, mas também é aquele momento em que você lida com a informação diante da verdade, o aprendizado diante do conhecimento. Então sempre tem esse desafio. Muitas vezes a gente se depara com quem quer botar banca. Eu sei porque me falaram isso, então a vacina tal é assim, então é eficaz, a outra não serve. Então vale esse cuidado. Conjunção Mercúrio-Júpiter, atenção com verdades absolutas impostas por pessoas ou por quem às vezes não tem tanto embasamento assim. De todo modo, é positivo para a certificação. Mercúrio em Aquário, ele tem uma exaltação, ele está bem posicionado. Então, quando ele faz conjunção com Júpiter, aquela informação, aquele conhecimento é expandido de uma forma mais conceituada, de uma forma coletiva, de um propagar a informação. Então, é notável, às vezes, essa condição do judiciário, de órgãos de justiça, imporem alguns decretos, algumas informações mais contextuais, ambientes de ensino, de pesquisa, instituições que ganham uma verdade, que ganham uma notabilidade com informações que elas venham a colocar, por exemplo, nesse tempo de pandemia. Então, uma conjunção especial e providencial para esse momento, de muito diz que me diz também, ainda mais com Marte ingressando em Gêmeos, causa uma mobilização importante também para posicionamentos, para questões jurídicas, para debates sociais, para algo que expanda assuntos que envolvam um coletivo, um grupo. É uma conjunção Mercúrio-Júpiter em Aquário, então tudo que de alguma maneira envolva causas também ganha proporção para que a gente se intere, para que a gente entre em debates, ou mesmo até individualmente, ainda que a gente não queira, sei lá, se exibir com algo que envolva um social, um coletivo, a gente pode fazer isso por conta, ali na surdina, no sentido até de uma ajuda, de uma benfeitoria
pela internet, por causa coletiva, até para atualizarmos de informações e aprendizados que são muito debatidos por aí. Então tem também essa proporção de uma condição coletiva que a gente se mobiliza, que a gente também se envolve, baseado em informação, baseado em verdade, baseado em aprendizado também. Conjunção Mercúrio e Júpiter também envolve as questões de mobilidade, de restrição, das divisas, das fronteiras também. Então, como esse momento pandêmico é muito ainda notório, a oscilação, então algo que se restringe num determinado tempo, num determinado horário, lugares que podem abrir um pouco mais ou fechar um pouco mais, ou alternativas de mobilidade que passem a acontecer também em alguns países, ou que se feche. No sentido da pesquisa, do conhecimento, da informação sobre vacina, é uma situação especial nessa conjunção, porque alguma proporção pode ser dada, pode ser colocada, seja de vacina, seja de um conteúdo afirmativo de algo que ganhe uma eficácia de informação que seja útil para nós, para uma certificação do que é eficaz. De que maneira isso procede ou traz resultado. Então, o tempo de conjunção Mercúrio-Júpiter favorece certas certificações, de algum modo, seja dos lugares associados a instituições, à ciência, a referências que dão embasamento para um tipo de constatação, digamos. Conjunção Mercúrio-Júpiter também favorece os diálogos mais francos, assim como Marte em Gêmeos, com Mercúrio e Júpiter é aquela questão de falar verdades, de um pouco falar na lata também, conversas mais francas e abertas que ganham uma proporção. E um tempo semelhante ali no final da semana, porque imediatamente que Marte ingressa em Gêmeos, Mercúrio e Júpiter formam conjunção. Mercúrio é regente de Gêmeos, não nos esqueçamos. Então as conversas, os assuntos, eles são propensos a serem tratados com mais franqueza e até na chincha, como diria a gíria, para alguns esclarecimentos, para tirar a limpo algumas questões. E, como a gente dizia, nesse sentido coletivo, nesse sentido de questões associadas ao momento atual, o estabelecimento de algumas verdades, lugares, procuradorias, justiça, dando voz para certos assuntos, para uma proporção maior na direção de certos temas e, principalmente, os lugares que dão embasamento científico e de verdades, podendo trazer conhecimento, esclarecimento para as questões que a gente vivencia e até mesmo pessoas, mesmo professores, mesmo referências serem úteis e importantes para trazerem verdades de certas falácias ou de certas questões que possam ser colocadas por aí em qualquer outro tipo de assunto, seja política, seja parte financeira, seja negócios, seja astrologia, seja outras diversidades que a gente seja entretido e possa precisar de uma certificação para não criarmos alardes falsos ou à toa em função de gente que toma um embasamento como dono da verdade e não é tão graduado assim para colocar essas verdades ou determinadas informações. Então, pessoal, este é o Céu da Semana de 28 de fevereiro a 6 de março, primeira semana do mês. Já quero agradecer a todos pela atenção no IGTV, nos vídeos do YouTube, nas mensagens, desejar um ótimo novo mês a todos, uma ótima semana também. Um grande abraço.